Este vídeo foi feito para um trabalho escolar, possuindo então a abordagem de um assunto de maneira não tão séria e levemente irônica. Já peço perdão pela péssima qualidade da voz, por conta que eu não tenho um microfone adequado para fazer esse tipo de vídeo. Mas mesmo assim, vou tentar dar o meu melhor para a qualidade do áudio sair aceitável. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar os créditos aos dois jogos que eu estarei usando ao fundo. Primeiro, este jogo maravilhoso que está aparecendo aí na sua tela. E o segundo é esse daí que é igualmente bom. Eu recomendo vocês jogarem ele para ter uma imersão tão boa quanto eu tive. Também quero dar os créditos a este site que está na sua tela nesse momento. Esse site me ajudou muito nas minhas pesquisas. E também a esse outro site. Pois é, usei mais de um site na pesquisa, mano. Olha aí, ó. Nenhum site tem tudo que a gente precisa, né, mano? Eu estarei utilizando o segundo site por conta que no primeiro não tem tanto aprofundamento quanto eu queria sobre um assunto para mim dar mais aprofundamento nele. Então estarei utilizando dele. E eu quero começar com uma afirmação. A taiga ou floresta boreal é um bioma que chama atenção por sua beleza e o acontecimento da famosa aurora boreal. Então, a aurora boreal eu sei que ela é um fenômeno natural muito bonito, mano, que acontece na taiga. E pelo que eu dei uma pesquisada, ela acontece somente no hemisfério norte, onde justamente a taiga fica, mano. Então, a taiga já por si só já é um lugar bonito. Vai me falar que você não moraria numa floresta bem geladinha, com bastante lenha numa fogueira e uns lobinhos do lado de fora, mano. Pô, eu moraria de boa, mano, não sei vocês. Mas também tem a aurora boreal, mano, que é um dos eventos que eu considero os mais bonitos do mundo, mano. Mas se a taiga fosse mais habitável do que ela é, mano, tenho certeza que muitas pessoas morariam lá. Brasileiros também, né? Que a gente é pobre, mano. Por isso a gente não mora lá. Senão eu moraria também. Ou por sua grande extensão nesse mundo. Porque a taiga, ela é gigantesca, mano. A taiga, ela se estende pela Euroásia, na verdade. Falei errado, Euroásia. Que é a Europa, sei lá, misturado com a Ásia, mano. Uma fronteira entre os dois. Que eu sei que a Rússia, ela fica uma partezinha na Europa e outra na Ásia. Me corrija aí, editor. Mas eu acho que é isso. E um pouquinho na América do Norte, lá pro Canadá, pros Estados Unidos. Por isso que a taiga é gigantesca, mano. Ela fica no hemisfério norte, que é gigante também, mano. Então a taiga só se beneficia aí. Mas neste vídeo eu vou responder as questões selecionadas pelo nosso professor sobre esse bioma. Por quê, mano? Se o professor não colocasse as questões certas sobre uma pedra, a gente passa, sei lá, mais de horas falando sobre 10 mil anos que essa pedra existiu. Então é sempre bom ter essa limitação sobre o assunto para não se estender tanto em algo desnecessário. Primeira pergunta: qual região onde predomina? No ponto de vista global, a taiga está localizada na posição latitudinal intermediária do planeta Terra, com clima subártico ou subpolar e temperados. Esses três climas, subártico e subpolar, ficam abaixo de zero muito fácil. Os temperados têm tipo estações, 4 estações, verão, primavera, outono, inverno. Daí só no inverno vai ter lá temperaturas abaixo de zero nos climas temperados. No subártico ou subpolar, fica quase todo o tempo com a média muito baixa ou até abaixo de zero muito facilmente. Ela predomina principalmente nas regiões norte dos locais onde habita. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso mais à frente no vídeo. Uma questão que também é muito interessante é que a taiga predomina por 2 continentes e um pouco de um. Esses continentes são a Europa, Ásia e América do Norte. Com claramente a América do Norte, né, não se resumindo a América inteira. É só um pouquinho da América, né, do continente americano. Segunda pergunta: quais são suas características?
Suas árvores são de grande porte, chegando a, acho que a 12, 15 metros de altura. Eu acho que dá, sei lá, 2 andares de um prédio, se é duvidar. As típicas que dominam na taiga são as espécies coníferas, que tem um formato de cone, assim, nas folhas, como os pinheiros, por exemplo, que são bem famosos no mundo todo. Suas principais espécies encontradas nela são pinheiros, como eu havia falado antes, cedros e bétulas. A taiga também é uma floresta muito densa e fechada, por conta, né, do formato das árvores, das folhas. A folhagem ela é muito fechada, e como as árvores elas crescem muito próximas umas das outras, por conta das pinhas que não são levadas tão longe assim algumas vezes, a floresta fica muito fechada. Quase impossível de você ficar passando por baixo sem uma lanterna, sem um guia, uma coisa assim para você enxergar bem. Até de dia fica ruim para você enxergar nessa situação. Então, isso é um dos motivos que pouca gente mora lá. Um lugar escuro, denso e fechado. Por causa da formação das árvores, quão próximas são uma das outras, e as espécies coníferas, claro. E com certeza não ajudam nem um pouco nessa combinação, formando uma floresta densa com pouca luz entre as folhas. Terceira pergunta: quais são os climas que predominam na taiga? Primeiro, o clima da taiga é predominantemente frio. Então lá você tem clima frio toda hora. Você tem que andar de um casaco lá. Da falta do sol chegar nos lugares, né? O sol não arde muito lá. Por conta do frio constante que tem lá. Por causa de estar no hemisfério norte e tal, essas coisas. No verão pode chegar a 20 graus. A taiga ser tão fria se deve por estar localizada exclusivamente só no hemisfério norte, por conta da massa terrestre, e sobreviverem só na latitude ideal. Quarta pergunta: como está conservada? Quais aspectos ameaçam sua conservação? Primeiro, a taiga ela tem difícil acesso a ela, porque ela tem as regiões que são muito frias mesmo, que é até difícil de você chegar nela, por conta tem muitos equipamentos de segurança que você precisa, como agasalhos, comida, até um lugar para você ficar tem que ter, porque não é ideal você ficar no meio do gelo o dia todo, que você pode, sei lá, ter uma hipotermia, pode ficar doente, pode passar mal. Sem considerar que tem muitos animais selvagens dentro da densa floresta da taiga, como ursos, lobos, linces, e também tem uns países como Estados Unidos, que tem o projeto lá da Lei Anilka, que protege, né, o Alasca, que fica na América do Norte, né, Estados Unidos, obviamente. E no Alasca vai estar cheio de floresta boreal, porque tem um clima ideal lá, né? Muito frio, latitude boa no hemisfério norte, então vai crescer bastante árvore lá que vão proteger. A Rússia também com o Forest Code, ou Código da Floresta, que tem regras federais para proteger também a taiga, que visa proteger ela. O Canadá com lei de espécie em risco, porque a taiga ela tem muitas espécies que são exclusivas de lá, que não vão sair daquele bioma porque não vão se adaptar em outros lugares, seja por conta de não conseguirem caçar comida, do ambiente, né, não ser igual, não ter tanta árvore gigante para se esconderem, caçar. Sobre a ameaça contra a taiga, ela não tem ameaça por queimada. Pelo menos não nas épocas de inverno, porque tem neve, para início de conversa. Lá a umidade deve ser gigantesca por conta do quão escuro é, daí fica muito úmido o local, principalmente nos climas mais frios. Também tem o fator da temperatura, que lá está sempre, quase sempre abaixo de zero, não é sempre, vou ser justo. Temos clima temperado ainda.
E não é todo dia que vai ficar abaixo de zero, só na maioria do tempo. E também, uma das únicas coisas que ameaçam realmente a taiga é a atividade madeireira. Porque as árvores da taiga têm troncos espessos e grossos que são resistentes e também são gigantescos essas árvores. Então dá pra fazer móvel, dá pra fazer material pra casa, dá pra fazer um monte de coisa com a madeira desse negócio, mano. Até folha dá pra fazer, porque as árvores da taiga têm bastante folha e são bem resistentes, né? Que conseguem se livrar até da neve, que plantas normalmente preferem o sol, né? Na maioria do ano. Já a taiga, ela consegue aguentar mais o frio. Conclusão: a taiga é um bioma extremamente bonito, mas perigoso. Isso é verdade, né? Como eu falei muito, tem espécies muito perigosas. Lá também você pode morrer por causa do clima, se você não tiver costume de ficar nesses climas congelantes e não tiver um lugar seguro para ficar, equipamento, autodefesa por conta dos animais. Mas é um lugar muito bonito, mano. Isso é inegável. Com extrema importância ecológica mundial. Não foi me perguntado, né? Não estava nas perguntas, mas a taiga, ela tem uma importância ecológica simplesmente gigantesca, mano. Porque além dela se estender por muitos lugares do mundo, né? Por uma área muito grande, ela abriga umas espécies que também fazem bem, mano, para a natureza. Com certeza um patrimônio mundial muito valioso e que merece todo o cuidado e até mais do que está recebendo atualmente. Sinceramente, eu acho que merece mais cuidado e que já é pauta mundial, né, sobre o desmatamento. Muitas vezes, né, em provas, notícias, principalmente nessa época do ano que está esquentando mais, né, batendo mais vento, o El Niño também, que está desmatando tudo, as árvores derrubando casa. Araucárias e outras árvores de grande porte tiveram os troncos quebrados. Pedaços de madeira, telhas e galhos foram lançados com tanta força que ficaram presos no solo e em troncos de outras árvores. Mexendo com o clima global todo, já virou uma pauta muito importante atualmente. Mas ainda assim eu não vejo tantas notícias falando sobre a taiga ou floresta boreal. Se tiver alguma muito importante, eu vou deixar passando na tela, porque eu sinceramente não vejo nenhuma, mano. Então, é isso, galera. Espero que tenham aproveitado bastante o vídeo. Ele deu um trabalhinho pra fazer, mas foi com certeza muito divertido. Espero que minha voz saia boa no som da TV, porque eu não sei como é que vai funcionar na TV da escola, que tem sons muito diferentes de um celular, mas eu espero que saia bom. Enfim, boa tarde, boa noite e bom dia para todo mundo que está assistindo.